Bem, boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 1º de julho de 2026, quarta-feira, né? Nesse horário das 18h40, nós estudamos, 19h40, né? Nós estudamos esse livro, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? Essa obra maravilhosa desse irmão que nos auxilia tanto com o conhecimento do Evangelho. Hoje nós vamos dar início, continuar estudando o capítulo 10, que tem por título Oração Dominical. E hoje nós vamos começar naquele item que fala tanto na terra como no céu. Mas antes de nós iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecendo muito ao Senhor todas as bênçãos que nós temos recebido, rogando ao Pai que nos fortaleça, que nos traga aquela paz que todos necessitamos para começar a nossa caminhada, para continuar a nossa caminhada, a nossa vida, né? Vamos rogar ao Pai que abençoe nossa família, nossos bons propósitos, que nos dê saúde, para que a gente possa nos mantermos firmes, cumprindo com as nossas responsabilidades, podermos realizar nossos projetos, pedindo a Deus que abençoe nosso lar, nossa família, nossos amigos, toda a nossa comunidade, e continuamos pedindo a Deus pelos nossos irmãos venezuelanos, porque nós, acompanhando as redes sociais, acompanhando os noticiários, nós vemos que a situação lá está assim, muito difícil, né? Muito caótica, há muito desamparo, muitas pessoas sofrendo, pessoas ainda que estão presas debaixo dos escombros, não sabemos se estão vivas, e o próprio governo tem muita dificuldade de socorrer, né? De levar um alívio para a sua população. Então, que Deus envie seus anjos guardiães para auxiliar, né? Cuidar daqueles nossos irmãos que lá se encontram, os sobreviventes, e também pedimos que Deus que ampare e tenha misericórdia daqueles nossos irmãos que estão retornando ao plano espiritual. Que a paz do Senhor possa envolver toda aquela população da Venezuela. E assim, envolvido por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, pedimos ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, gente, vamos lá começar o nosso estudo. Ele está falando, né? No Pará, na aula anterior, nós falamos sobre a vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita quem? A vontade de Deus. Está lá na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, não a nossa, a vontade de Deus. Então, ele diz aqui, tanto na terra como no céu. Aí ele vai dizer assim, ele vai dizer assim, terra e céu. Então, a expressão, as palavras terra e céu, a expressar a dualidade que nos movimentamos. Nós nos movimentamos nessa dualidade, terra e céu. Terra quando estamos encarnados, céu quando estamos no plano espiritual, ou no desdobramento do Sanda, né? A terra é o mundo aqui que a gente está vivendo agora. O céu, plano espiritual. Então ele fala, seja feita a vontade do Senhor, tanto na terra, é o que está na oração do Pai Nosso, como no céu. Então, entre os desencarnados, que é também feita a vontade do Senhor. A vontade do Pai é ela vai acontecer em todo o universo. Em todo o universo. Aí ele diz aqui, os mundos em que vivemos, material e espiritual, terra e o plano espiritual, onde nós vivemos, porque somos espíritos, né? Mostram-nos a totalidade da criação. Então, quando você pensa em universo, não só no planeta Terra,
Aí a gente entende que tudo isso é criação do Pai. Tudo que existe é criação do Pai, né? É o alfa, que é o princípio, né? Primeira letra do alfabeto grego. E o ômega, última letra. É o princípio e o fim. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É a lei do Criador atuando em todos os ambientes, tanto no micro, né, entre os vermes, as bactérias, os vírus, tanto no micro como no macrocosmo, né? Então, a lei do Criador atua em todos os ambientes, tanto no micro, né, entre os vírus, as bactérias, como no macrocosmo. A lei do Senhor impera. E essa lei não precisa de modificações. Ela não precisa de modificações. Ela é perfeita. Desde que ela foi criada, que ninguém tem a mínima ideia. Não é porque Deus não tem início nem tem fim. E será sempre perfeita. Isso é muito difícil para algumas pessoas entenderem e aceitarem. Agora, nesse livro, nós vamos voltar 3 parágrafos. Para a gente dar uma lidinha aqui, para a gente entender mais ou menos, relembrar o que já estudamos na aula passada sobre como é que nós nos relacionamos com essa seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade, Senhor. Como é que eu, espírito imortal, espírito perfectível, encaro isso? Voltando 3 parágrafos, tá? O primeiro parágrafo que eu vou voltar é esse aqui. Habitualmente, depois eu volto mais um. A vontade de Deus e a sua própria lei, e volto mais um. Um dos grandes desafios. Eu vou reler esses 3 parágrafos novamente, tá? Um dos grandes desafios, só para a gente lembrar o que a gente estudou semana passada, a que temos sido submetidos é o da aceitação da vontade divina. É um desafio para nós, ou não é? Aceitar plenamente, sem questionar, sem duvidar a vontade divina. E muito mais que aceitarmos, é preciso compreendê-la. Então, não basta aceitar a vontade do Senhor, é preciso compreendê-la. A compreensão é ponto de partida para qualquer atitude positiva, visto ser necessário o entendimento para que empreendamos uma ação consciente. Claro, em tudo na vida. Em tudo na vida. Você precisa primeiro compreender alguma coisa, né? Entender alguma coisa, para você começar a aceitar. Aí, no outro parágrafo, a vontade de Deus é a sua própria lei. Manifesta-se em tudo e a todo instante. Sempre que agimos, deixando que ela direcione nossas atitudes. A vida segue seu curso normal e tranquila, gerando harmonia. Quando você não briga contra a vontade do Senhor. Quando, entretanto, interpomos seu fluxo natural, quer dizer, quando a gente não aceita, agindo contrariamente às suas proposições, ela, a lei, que é a vontade suprema, induz-nos, quer dizer, leva-nos a rever nossos posicionamentos, através de alertas, chamados alertas. Uma delas é a dor, tá? Um desses alertas é a dor, que variam em grau de intensidade de acordo com a nossa maior ou menor assimilação do recado divino. O alerta é a dor, um deles. Esses sinais que muitas vezes se manifestam através de contrariedades, dores, são os alertas. Ou situações difíceis devem ser por nós analisados de acordo com o objetivo maior da vida. Vai ter sempre um momento que a gente vai olhar para Deus e vai dizer: Senhor, eu não mereço isso. Não é? Senhor, eu não mereço isso. O que é isso? É a não aceitação da vontade divina.
Habitualmente, através de recitação verbal ou mental, oramos, rogando ao Criador que nos atenda em vários pedidos. Jesus, que é o modelo em quem devemos nos espelhar, mostra que devemos dar-nos por satisfeitos com a realização da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Assim, se algo devemos pedir, é força, que eu sempre falo de ombros fortes. Se tem alguma coisa para pedir, peça força, peça ombros fortes, para nos encaminharmos de acordo com esta sábia vontade. Porque, conforme Jesus mesmo afirma, se vos estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, isso está em João capítulo 15, versículo 7. Então, eu trouxe aqui um texto que eu achei maravilhoso, para a gente refletir mais um pouco sobre a nossa posição em relação à vontade do Senhor. Porque a gente fala, né? Seja feita, Senhor, a vossa vontade e não a minha. Mas como é que a gente encara isso de verdade? Como é que isso funciona em nós de verdade? Porque grande parte das dificuldades que nós estamos enfrentando hoje é, com certeza, por causa dessa não aceitação, dessa não compreensão do seja feita a tua vontade. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um texto. Espera aí um instantinho. Um minutinho, que já vai lá. Carmen, vocês estão vendo o texto? Sim, Rose, estamos vendo. Esse texto é do livro Os Segredos do Pai Nosso. Esse livro não é um livro espírita, tá, gente? Não é um livro espírita. O Augusto Cury é espiritualista. Ele não é espírita, tá? E nesse livro, que eu até recomendo quem puder adquirir, ele tem volume 1 e volume 2. Esse é o volume 1. Os Segredos do Pai Nosso. A Solidão de Deus. Tá, o capítulo 11, que nós vamos estudar, a parte do capítulo 11, ele fala sobre a vida humana transcorre no parêntese do tempo. Olha que título interessante. A vida humana transcorre no parêntese do tempo. Todo mundo sabe que é o parêntese, né? Um símbolo matemático. E, matemático também é usado na língua portuguesa, né? Mas eu costumava mais usar o parênteses na matemática. O título, um dos subtítulos desse capítulo 11 é Indagando Deus. Olha só que título também interessante. Indagando Deus. Indagar é perguntar, né? Indagando Deus, perguntando a Deus. E o Augusto Cury diz assim: objetivando conhecer a personalidade e as intenções desse Deus, faço alguns sérios questionamentos. Se ele deseja extirpar, lembrando que ele não é espírita, tá, gente? Ele não é espírita. Se ele, Deus, deseja extirpar, quer dizer, acabar, arrancar as dores humanas, por que não faz? Então, ele vai fazer várias indagações a Deus, né, sobre Deus. Por que ele não faz? Por que demora tanto para executar a sua vontade, proclamada no Sermão da Montanha? Porque no Sermão da Montanha fala sobre a vontade de Deus. Ele não vê as lágrimas das crianças aflitas que perdem seus pais? E o clamor dos pais desesperados que perdem seus filhos? Que Deus é esse que não age? Essas perguntas que o Augusto Cury faz aqui, nós já fizemos. E quando a gente vê lá aquele acidente, aquele terremoto lá da Venezuela, aquela guerra lá da Palestina, aquela guerra na Ucrânia, aquela situação terrível na África,
Quantos nós já não fizemos essas indagações a Deus? Acidentes, terremotos, fome, violências fazem parte da rotina humana. Onde está o Deus Todo-Poderoso diante desse caos? Por que não intervém em nossas misérias? Por que não acaba com as nossas misérias, com o nosso sofrimento? Bastava tão pouco para aliviar a humanidade, afinal, ele é Deus Todo-Poderoso. Para ele, não de muito esforço para ele, o Deus Todo-Poderoso, fazer alguma coisa para aliviar a humanidade. Bastava um piscar de olhos, um estalar de dedos. E aí diz o Augusto Cury, essas perguntas me inquietaram durante muito tempo. Um dos motivos que levaram a Europa, berço do cristianismo, a contrair sua espiritualidade, quer dizer, a se fechar, a deixar, a se tornar menos espiritualizada e considerar a busca por Deus algo sem importância, foi ter atravessado duas das maiores catástrofes da história, as duas grandes guerras mundiais. No século XX, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, né? Que começou por volta de 1915 e foi até 1919, e a segunda, que começou em 1936 e vai até 1945. Então, ele diz que essas duas guerras levou a Europa, que foi considerada um berço do cristianismo, a diminuir a sua busca por Deus. Tá? Onde estava Deus diante de tanta miséria, diante do nazismo, né? Do Holocausto, dos que queimavam as pessoas nos campos de concentração? Dezenas de milhões de pessoas foram mutiladas e mortas nos campos de batalha. Deus não ouviu o estampido das armas? Olha as perguntas que ele vai fazer. O próprio Papa Bento XVI, que teve o seu papado entre 2005 e 2013, o Papa Bento XVI é aquele que renunciou, porque estava muito doente, né? Ele renuncia e aí esse Papa atual entra no lugar dele, né? Acho que é isso mesmo. Não minto. É o Papa Francisco que assume depois do Papa Bento XVI. É o Papa Francisco, né? Que assume depois do Papa Bento XVI. O Papa viveu nesse. O papado dele foi de 2005 a 2013, até que ele renuncia, e aí veio o Papa Francisco, que era argentino. Então, o próprio Papa Bento XVI, ao visitar um campo de concentração da Polônia, em 2006, ficou perplexo, chocado com a agonia que os judeus e outras minorias sofreram. Porque não foram só os judeus, né? Os judeus, os negros, os ciganos, né? E outras sofreram. E ele, quando estava lá, visitando esse campo de concentração na Polônia, ao ver tudo aquilo, que é como se fosse um museu, ele, o Papa Bento XVI, chefe da Igreja Católica, questionou com ousadia: onde estava Deus diante de todo esse sofrimento? Por que esse silêncio? Quer dizer, por que o silêncio divino? Frente a toda aquela desgraceira. Isso foi um questionamento do Papa Bento XVI, chefe da Igreja Católica. Diante de todo aquele horror, né? Algumas pessoas, embriagadas pelo superficialismo, diz o Augusto Cury, o criticaram na imprensa mundial, dizendo que lhe faltou fé. Eu não sou uma pessoa religiosa, diz o Augusto Cury, mas, em minha análise, nem de longe os pensamentos do Papa representaram ausência de fé. Foi um questionamento sensível, que brotou das entranhas da arte de pensar, procurando indagar e conhecer o Deus do Pai Nosso. E a gente pode reconhecer que foi um questionamento muito humano, muito humano.
Onde estava o pai bondoso diante do palco de terror erigido nos campos de concentração? Porque esse pai amoroso, aparentemente, presta atenção nessa palavra, silenciou, enquanto as pessoas morriam de fome, frio, miséria, tortura e outras coisas terríveis. Muita gente questionou isso. Muita gente ainda questiona isso. O Papa entrou, provavelmente, sem perceber, no cerne, no âmago, no centro do embate entre Voltaire e Rousseau, dois filósofos franceses brilhantes. Porque esse questionamento que ele fez lá no passado, século XVII, século XVIII, também foi feito por esses filósofos franceses, né? Também foi feito por eles. Porque a dor, né? A dor nos choca. A dor nos leva, muitas vezes, a duvidar. Muitas vezes a gente duvida. A gente fica, meu Deus, né? Como é que isso pode acontecer? Como é que isso? O senhor aceita que isso aconteça, né? Como é que pode a gente ver tanta desgraça, né? E as coisas continuam assim? Será que não dá para melhorar isso? Será que não dá para acabar com essa dor desse povo, né? Que está passando tanta dificuldade, né? Então, esses dois grandes filósofos franceses, né, do iluminismo, lá do século XVIII, tiveram um embate sobre essa situação. O Papa Bento XVI fez um questionamento sincero diante de dilemas quase insolúveis para a mente humana. Discutir esse assunto é um convite à lucidez, um convite para os que procuram beber das fontes mais profundas da sabedoria. Discutir esse assunto, né, nos leva a filosofar. Né? Em algum momento da vida, todos os seres humanos fazem essas perguntas, de diversas maneiras e em diversos níveis, ainda que elas permaneçam inaudíveis, porque a gente faz na nossa mente, né? Se não as fazem, se não fazem esses questionamentos nos oásis da vida, quando são jovens, né? Quando estão muito bem com a vida, fazem na travessia dos desertos. Ou quando estão sofrendo, ou quando já estão no final da vida. Se não, quando o mundo os aplaude, fazem-nas quando são vaiados, feridos e incompreendidos. Então, a gente sempre fez esses questionamentos. Senhor, onde está escrito isto? Senhor, como pode permitir que isso aconteça? E a gente, né, fica tentando buscar uma resposta que a gente não consegue obter. Vamos ver um pouquinho aqui esse embate, né, entre Voltaire e Rousseau. Esse que ele falou, né, que o Augusto falou, que o Papa entrou no meio desse embate sem mesmo pensar sobre isso. Porque esses dois filósofos franceses lá do século XVIII tiveram um embate também sobre esse tema, sobre Deus. O embate entre Voltaire e Rousseau. Esse questionamento, Deus, onde estás, que não vê isto? Ou Deus, onde estás, que não acaba com isso, com essa dor, esse sofrimento? Levou Voltaire a criticar publicamente Rousseau por seu conformismo diante do gravíssimo terremoto que assolou a Europa, sobretudo Portugal, em 1755. No século XVIII, houve um terremoto terrível em Portugal. E vocês vão ver a dimensão desse terremoto. E Rousseau
ao analisar esse terremoto, o fato acontecido, ele se mostrou conformado com o fato. E Voltaire o criticou. Como? Como você se mostra tão conformado em relação a isso? O historiador norte-americano Will Durant, no livro A Era de Voltaire, publicado esse livro em 1996, dedica capítulos inteiros da obra aos impactos do terremoto em Portugal em 1755. Voltaire e Rousseau colocaram Deus no centro da discussão que se estabeleceu diante da fatídica calamidade. Conhecido como terremoto de Lisboa, a catástrofe, o terremoto foi tão terrível que ele estendeu-se, as repercussões do terremoto, pela Europa, África e América. No Brasil, esse terremoto atingiu o litoral nordestino. Várias cidades do litoral nordestino, capitais, ficaram debaixo d'água por causa de um grande tsunami. Abalou também a Ilha da Madeira, as Antilhas e a Groenlândia, bem como a Grã-Bretanha e Irlanda. Grande parte da Argélia foi destruída, gente. Veja que terrível terremoto foi esse de 1755, acontecido em Portugal. A Argélia é o maior país da África e da bacia do Mediterrâneo. Tá? Grande parte da Argélia foi destruída. Seguiu seu terremoto um tsunami que varreu a costa da Espanha e a da África, submergindo cidades. Gente, um terremoto de uma magnitude que eu acho que nós ainda não vimos. Dessa magnitude, não. Nós não vimos. Isso aconteceu em 1755. Foram minutos de terror que devastaram a vida de dezenas de milhares de pessoas. O abalo sísmico ocorreu num feriado religioso, quando as igrejas, os templos estavam lotados. As pessoas foram para lá, para a missa, um feriado religioso. Os desabamentos causaram uma tragédia indescritível. Rousseau discorria sobre o sofrimento humano que o terremoto provocou. Tinha uma visão romântica da existência. A visão de Voltaire, um dos mais afiados iluministas, era pragmática e crítica da realidade. Rousseau queria defender Deus e mostrar que os seres humanos atravessavam os vales das suas misérias por causa de suas próprias ações. Ele estava falando sobre o livre-arbítrio mal aplicado. Voltaire questionava Deus e não aceitava esses argumentos. Então, ele falava, né, Rousseau falava sobre livre-arbítrio e falava sobre os desastres naturais, que aí não é culpa do homem. Mas, então, ele queria defender Deus, ele dizia, olha, são desastres naturais, né? Abalos que todo planeta, de vez em quando, sofre. E também tem as questões, né, do livre-arbítrio mal aplicado. Voltaire questionava, não aceitava esses argumentos. Por que Deus permitiu essa tragédia? O que retém suas ações diante do sofrimento dos mortais? Será que a humanidade é um projeto falido que Deus abandonou? Olha essa interrogação. Olha essa pergunta. Será que a humanidade é um projeto falido que Deus abandonou? Será que ele, Deus, está ocupado demais para não intervir? Será que, apesar de desejar, ele não consegue intervir na dor humana? Será que ele não é tão poderoso assim? Ou Deus nada mais é do que uma aspiração da nossa mente, né? Uma
criação da nossa mente. Será que nós não estamos criando uma fantasia, como muita gente diz por aí? São interrogações. Muitos, ao longo da história, fizeram tais questionamentos e se tornaram ateus, porque não conseguiram alcançar resposta. Eles detiveram-se nas perguntas e não procuraram as respostas com a persistência do sedento em busca de água. Ficaram o quê? Perguntando, interrogando, interrogando, interrogando. Mas nunca pararam para verdadeiramente buscar essas respostas. Eu mesmo, Augusto Cury, o autor desse texto, ele fala, né? Fui um dos poucos que entraram nesse labirinto. No labirinto das perguntas, das respostas, de procurar as respostas. Na época ele disse que a maioria das pessoas detiveram-se nas perguntas e não procuraram a resposta com a persistência do sedento em busca de água. Eu, Augusto Cury, fui um dos poucos que entraram nesse labirinto. Ele entrou no labirinto. Ele começou a procurar as respostas para as tais perguntas. Recordo-me das muitas vezes que mergulhei dentro de mim e, olhando para os terríveis eventos humanos, bombardeava-me de perguntas. Por fim, concluía: Deus, você é uma invenção do meu imaginário. Né? Então, ele não estava com dificuldade para encontrar uma resposta. Então, ele ficava pensando: Deus, você é uma invenção do meu imaginário. O embate entre Voltaire e Rousseau indica que grandes mestres do passado discutiam sem fronteiras os fenômenos da existência e os ditames de Deus. Então, era um costume no passado esses grandes filósofos ficarem, né, buscando respostas, discutindo temas importantes. Infelizmente, a maioria dos pensadores da atualidade, diz Augusto Cury, não debate mais sobre Deus. Deixam esse assunto apenas para os teólogos. Mas isso não é um assunto só para teólogos, é um assunto para todos nós. Esses pensadores atuais, muitas vezes, têm medo, vergonha ou dificuldade para formular ideias numa sociedade massificada. Reina o silêncio, cultivam-se os conflitos. E muitos não querem discutir sobre isso, porque se começarem a discutir esse tema, Deus, religião, tem medo muitas vezes que o pessoal vai dizer: está ficando beato, é? Isso aí, religião é o ópio do povo, você é um grande filósofo, discutindo essas besteiras. Então, muitos se calam. Se calam. Deus, portanto, é muito mais do que uma hipótese da fé. Porque o próprio Augusto Cury perguntou, ele disse, afirmou, né? Concluiu nas suas elucubrações que Deus era uma invenção do imaginário dele. Mas aqui ele diz, Deus é muito mais do que uma hipótese da fé, como até hoje tanta ciência como os religiosos pensaram. Filosoficamente falando, Deus não é uma hipótese cuja existência é possível, mas um ser impossível de inexistir. Não é? Porque muitas vezes diz assim, será que Deus existe mesmo? Eu acho que ele existe. Como se fosse uma hipótese aceitável. Não. Ele diz, é impossível que Deus não exista. Então, Deus não é uma hipótese cuja existência é possível, mas um ser impossível de inexistir. A humanidade não pode ser um projeto falido, abandonado por ele, abandonado por Deus. Não pode. Deus enxerga
todas as lágrimas humanas, até as que nunca foram derramadas ainda. Mas por que ele não age? O que causa o silêncio? Se Deus sabe tudo o que acontece conosco, o que acontece no universo, por que ele não age? O que causa seu silêncio? Porém, há um problema. Deus não intervém nas mazelas humanas como gostaríamos. Ou intervém de uma maneira que não compreendemos, ou numa velocidade diferente da que desejamos. Então, ele não intervém nas mazelas humanas, como nós gostaríamos que intervisse. Vou entregar na mão de Deus. Deus vai fazer justiça por mim. Ele intervém muitas vezes, ou na maioria das vezes, de uma maneira que nós não compreendemos. Porque eu gostaria que Deus intervisse do jeito que eu quero. E eu até diria, Senhor, faz assim, 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 assim. Não, ele intervém de uma maneira que eu não compreendo. E num tempo, numa velocidade diferente daquela que eu quero que ele intervenha. E eu quero para ontem. Mas como diz o ditado popular, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes, para que alguém possa começar a reparar algo que fez que não é de errado, vão levar assim, umas 3 ou 4 reencarnações para o sujeito começar a reparar. E eu quero para imediato. Esse é o grande problema. Deus não precisa de nós para fazer justiça. Por que Deus reage de modo tão estranho? Pergunta Augusto Cury. A única resposta que encontrei para todas essas indagações é que ele enxerga os eventos existenciais além do parêntese do tempo, de modo completamente distinto, diferente de como os vemos. Nós enxergamos a temporalidade da vida. Ele vê a eternidade. Nós queremos aliviar o sofrimento imediato. Ele procura uma solução definitiva e completa. Eu quero, Senhor, diminuir a minha dor agora. E ele, Deus, aí é vírgula, tá, gente? Nós queremos aliviar o sofrimento imediato, vírgula. Ele, estou me referindo a Deus, botei ele do letra maiúscula. Procura uma solução definitiva e completa. E não uma coisa para resolver agora, para aliviar agora. Né? Não para o jeitinho, um não jeitinho agora. Ele não está pensando em jeitinho. Ele quer uma solução definitiva e completa. Outro subitem também interessante nesse capítulo é a terra move os céus. Muito interessante isso aqui. Augusto Cury diz assim, ó, a terra é um palco onde ocorrem os fenômenos naturais, olha os terremotos, tsunamis, né? E onde o ser humano encena com plena liberdade a sua peça existencial. Então é o palco da vida, né? E nós somos atores que estamos aqui. Segundo Jesus, a terra é o reino do governo humano. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. O reino de Deus tem de vir do céu para a terra. Tá? Do céu para a terra. E a sua vontade tem de ser feita aqui, como é realizada no céu. Lembra quando nós estávamos estudando aqui o livro do Cláudio Fajardo? Tanto na terra como no céu. Terra e céu a expressar a dualidade em que nos movimentamos. Os mundos em que vivemos, material e espiritual, mostram-nos a totalidade da criação.
É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, o reino de Deus tem de vir do céu para a terra. E a sua vontade tem que ser feita aqui, como realizada no céu. Então, a vontade dele tem que se expressar nessa dualidade céu e terra em que nos movimentamos. Só a construção livre de um diálogo aberto, espontâneo com Deus, pode estimulá-lo, pode estimular Deus a ter liberdade para agir. Esse diálogo com Deus se chama oração, descagem direta para Deus. Mas não só na hora que o calo está apertado, porque a gente costuma buscar Deus na hora que o espinho está doendo no meu pé. Então, só a construção livre de um diálogo aberto e espontâneo com Deus pode estimulá-lo a ter liberdade para agir. Esse diálogo se chama oração. Nada é tão frágil como a oração no mundo físico. E nada é tão poderoso quanto ela do mundo espiritual. Não é? Nada é tão frágil como a oração aqui do nosso mundo. Mas nada é tão poderoso quanto ela do mundo espiritual. Vamos imaginar a cena. Jesus estava no alto da montanha, falando sobre o Deus Altíssimo. Ele está falando do Sermão da Montanha. Em vez de dizer que esse Deus que ele traz para a gente é magnífico, superpoderoso e capaz de executar a própria vontade sem nenhum problema, ele ergue um muro inimaginável. Pede para os seres humanos orarem para que Deus faça a sua vontade. Está lá em João, capítulo 16, versículo 23. Eu vou até pegar aqui. João, capítulo 16, versículo 23. Isso aqui. Peraí. Ele diz assim: naquele dia me perguntareis, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Então, Jesus fala sobre isso. Naquele dia, nada me perguntareis. Amém. Amém vos digo. O que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Ele, Jesus, quis dizer que se o ser humano não agir, Deus não age, ou age pouco. A liberdade do autor da existência, que é Deus, encontra limites da liberdade humana. Nosso livre-arbítrio. Eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que conversar com Deus. Ele é meu pai. Jesus fala isso. Deus, Abba, papaizinho. E eu tenho que conversar com Deus. Ele diz, peça a Deus. Aí a pessoa vai dizer, mas Deus, se Deus sabe tudo que eu preciso, para que eu vou conversar com Deus? Não. Nós temos que orar a Deus. Tem uma passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 44, é um parágrafo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, onde Emmanuel diz assim: Pai, dai-nos ombros fortes. E Jesus, dai-nos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Então, Emmanuel está dizendo aqui, olha só, nós temos que orar a Deus. Ele diz, nessa prece, né, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 44, Pai, dai-nos ombros fortes. Dai-nos forças. E aí ele também pede a Jesus, e Jesus dai-nos o dom de ver, não a visão normal, o discernimento, né? Com a
exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Então, a liberdade de Deus encontra limites na liberdade humana. Ele nos deu o livre-arbítrio. A Terra é apenas um planeta. Mais espiritualmente falando, é ela que move os céus. Por isso, o mestre dos mestres teve a ousadia de dizer que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Isso está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 18. Que força é essa que tem a oração? Capaz de romper as poderosas forças da física. Tudo que ligardes na terra será ligardes no céu. Incompreensível ou não, essa é a tônica do ensinamento de Jesus. Apesar de incompreensível, podemos vislumbrar a sabedoria filosófica sem precedentes de Deus, pois nada é tão democrático quanto a oração. Seja ela feita em voz alta ou em silêncio, com eloquência ou timidez, formulando pedidos ou expressando agradecimentos. Não se exige perfeição numa oração, puritanismo, competência intelectual, status social nem financeiro para orar. Apenas um coração singelo e honesto. Reafirmo, diz Augusto Cury, a oração é a mais democrática comunicação humana. A oração de um miserável pode ter tanto ou mais valor do que a de um arquimilionário. A meditação de uma prostituta pode ser tanto ou mais penetrante do que a de um líder religioso. A súplica de um iletrado, analfabeto, pode alçar um voo mais alto na mente desse enigmático Deus do que a do mais ilustre pensador. Espantoso isso, né? Espantoso. Então, gente, eu achei esse texto do Augusto Cury muito, muito profundo. Sabe? Um texto que nos leva a refletir sobre essa vontade de Deus. Carmen, o que tu achou? Márcia, o que vocês acharam desse texto? Ele é a Eu expressão achei de todo maravilhoso, mundo. Também acho. maravilhoso. Eu acho que a expressão de todos nós é verdade mesmo. A gente questiona mesmo, né? Embora a gente saiba como é que se processa tudo isso aí, mas é uma expressão muito boa esse texto dele. Muito bom. Eu achei esse texto, sabe, ele traz assuntos aí, você vê quando ele fala, né, da questão É. Rousseau e Voltaire, sobre o terremoto de Portugal, nem eu sabia que tinha tido essa dimensão tão grande, né? Então, esses são questionamentos nossos. E no final, a resposta do por que, que Deus está calado? Por que Deus fica calado? Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Para que você possa, para que ele possa agir, a gente tem que entrar em quê? Em comunicação, interagir com Deus. Ele espera o nosso pedido. Ele espera que nós o procuremos. E Jesus o tempo todo falou: ore, peça a Deus ajuda, bata e a porta se abrirá. Pede e você vai conseguir. Né? E a gente fica só questionando Deus, questionando Deus. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. E nós temos que buscar Deus, falar com Deus, esperar em Deus, saber que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E a resposta vai chegar, mas a gente tem que estar pronto para receber essa resposta. Mas muitas vezes a gente questiona, mas não vai buscar a resposta. E a resposta é essa. Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, a gente quer obter a resposta? Vamos dialogar com Deus. E esse diálogo é através da oração.
Aí eu lembro da Marilena Mota, né? DDD, descagem direta para Deus. Sem intermediário. É aquela oração Eu, sincera, né? Fala, Jona. sou eu. Fala, Márcia. Eu já fiz muito questionamentos a Deus também, no passado. Hoje, não faço mais. Já confio plenamente nele, na vontade dele, porque eu sei que tudo que ele faz é de melhor para mim. Exatamente, é isso mesmo. A gente sabe, né? Que Deus está ali, Jesus veio nos trazer esse Deus Pai, tirando, né, da nossa mente aquele Deus punitivo, né? Acho. Então, nós temos que conversar com esse nosso Pai. Ele nos aguarda, né? Vamos conversar com ele, vamos abrir o nosso coração para ele. E a resposta vem. É isso que nos falta. E às vezes ela vem imediata, viu, Rose? Exatamente. Outras vezes ela nem vem como a gente quer, mas a gente tem que aceitar também, porque Deus sabe o que é melhor para nós, né? Então, essa confiança nesse Deus, que muitas vezes nós não temos. Então, eu achei muito, muito bom esse texto dele, muito bom mesmo. Achei muito interessante. E partindo de alguém que não é espírita, ele é espiritualista. Mas ele foi um que questionou muito essa situação. Como todos nós questionamos, né? Vamos voltar aqui ao nosso livro para terminar de ler esse pedaço. Quando ele diz aqui, é, ao se referir à vontade de Deus como poder a atuar em todo o universo, Jesus mais uma vez reitera sobre a necessidade de nos adaptarmos a ela, essa vontade, como recurso para estarmos bem, equilibrados, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Tanto exterior como interiormente. É a verdadeira felicidade, a que atua de dentro para fora, como conquista íntima do espírito. Quando a pessoa se adapta, aceita, compreende essa vontade. Não vai mais brigar, não vai mais brigar. Porque eu sei que ele é pai, tá? E que ele vai sempre me dar o melhor. Mesmo que no momento eu até não entenda muito bem isso, tá? Quer dizer aqui, ao se referir à vontade de Deus, como poder atuar em todo o universo, Jesus, mais uma vez, reitera sobre a necessidade de nos adaptarmos a ela, a essa vontade, como recurso para estarmos bem, equilibrados, tanto no mundo físico como no espiritual. Eu posso até, no momento, não compreender. Nossa, isso. Por que Deus fez isso? Mas eu tenho que. Mas se ele fez, se ele decidiu assim, tá certo. Tá certo. Um dia talvez eu vá até compreender quais os caminhos, mas eu não me rebelo. É a vontade do Senhor. Eu aceito. Né? Aí ele diz aqui: é a verdadeira felicidade a que atua de dentro para fora como conquista íntima do espírito. Não tem mais aflição. Não tem mais aflição. A minha comida, diz Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está lá em João capítulo 4, versículo 34. Olha só, a minha comida, o meu alimento, o que me dá vida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Disse-nos ele, conforme a notação do discípulo amado. Discípulo amado, todo mundo sabe que é João, né? João anotou isso que Jesus falou. E nós, o que temos feito para conquistarmos tal alimento? E para a gente encerrar, eu trouxe novamente o livro de Augusto Cury, O Segredo do Pai Nosso, para ler um texto onde ele vai falar sobre isso aqui. Está no capítulo 10. Ele diz assim, o Augusto Cury, a multidão
mal respirava ao ouvir as palavras do mestre dos mestres, lá do Sermão da Montanha, né? Então ele diz assim, a multidão que estava lá assistindo mal respirava ao ouvir as palavras do mestre dos mestres. Sua oração era música aos ouvidos do povo, mas certamente suas ideias não eram entendidas. Então o povo estava lá, magnetizado pelas palavras dele. Mas a maioria daquilo que ele dizia, eles não entendiam. Como nós ainda não entendemos muita coisa dos ensinamentos de Jesus. Como acontece hoje, as pessoas que escutavam Jesus não prestaram atenção aos detalhes do que ele revelava. Mesmo os discípulos não penetraram nos segredos da oração naquele momento. Era um tesouro que precisaria de décadas para ser desvendado. Podemos dizer milênios, né? E provavelmente alguns desses discípulos morreram sem conhecê-lo plenamente. Jesus fez uma breve pausa no momento que ele estava fazendo o seu sermão, né? E proclamou profundamente: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí Augusto Cury, agora, ele disse assim, vou começar agora a tratar da primeira parte dessa frase. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele vai explicar essa frase em 3 partes. Aí ele vai dizer assim, a análise da frase nos leva a importantíssimas conclusões. Então, ele vai trazer 3 conclusões para a análise dessa frase. A primeira conclusão é que Deus tem uma vontade, o que indica que ele possui uma personalidade complexa, uma estrutura intelectual sofisticada. As Escrituras dizem que Deus é o único ser que existe por si mesmo. Ele não precisa de nada para sobreviver. Não se deteriora, não envelhece, não dissipa sua energia, nem esgota sua existência, ou experimenta os efeitos do caos que desorganiza toda a estrutura física do universo. Porque tudo no universo se destrói, não é? Os planetas, o homem, tudo tem um tempo de validade. Deus não possui tempo de validade. Portanto, instintos, nem precisa deles. Ele possui vontades. Na oração do Pai Nosso, Jesus não fala de uma vontade qualquer, produzida aleatoriamente. Não podemos nos esquecer que essa oração é um mapa sintético, um corpo de enigmas que decifra o coração psíquico do autor da existência. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão a que ela nos leva é que a vontade apontada por Jesus é uma vontade solene, sublime, que alça voos eternos e revela um plano quase indecifrável, porque nós não conseguimos compreender a vontade dele. A vontade de Deus não é individualista, nem egocêntrica, como a nossa. Ela inclui todos os seres humanos e é irrigada de afeto, pois não constitui o projeto de um criador cercado de poder, mas de um pai apaixonado por suas criaturas. Deus não é passivo, aborrecido, inerte ou alienado. Ele não está sentado num trono em algum lugar do universo, com o senho, a face cerrada e reclamando: que vida dura! Como é difícil realizar minha vontade com os humanos. O Deus que Jesus revela, e essa é a terceira conclusão do Augusto Cury, o Deus que Jesus revela com suas palavras e comportamentos
É uma pessoa sorridente. É o papaizinho, é o aba, de bom humor, sociável, que adora uma boa conversa e aceita de bom grado até mesmo uma simplória oração. Essa é a terceira conclusão. Então, né? Deus é isso. É uma pessoa sorridente, ele está fazendo uma analogia de bom humor sociável, que adora uma boa conversa, adora dialogar conosco e aceita, como nós vimos, né, até uma simplória oração de um desgraçado, de uma prostituta, de um analfabeto, de um ladrão, de um assassino, de um ilustre senhor, de um filósofo. Ele aceita uma simplória oração. Então, né, é uma visão de Deus, eu achei muito interessante, que o Augusto Cury traz para a gente refletir sobre esse Deus Pai, né, que é apresentado para a gente na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, achei essas argumentações do Augusto Cury muito interessantes, tanto Sim. esse texto que eu trouxe no PDF como esse. Sim, esse Deus chega mais perto da gente. Esse Deus de Augusto Cury Esse chega Deus, mais perto da gente. exato. Não é aquele Deus que você está no trono, né? Deus está Não, lá. Eu tenho que falar em Deus assim, né? Deus, sim. Deus, né? Deus. Não! Deus com alegria, com vibração. Porque esse é Deus, que nos conhece e nos aceita como somos. E como ele diz, aceita até uma simplória oração. Lembra, Zé, Jesus, eu estou aqui. Era a oração dele. E Jesus respondeu para ele, Zé, eu estou aqui. Estamos acertados. Assim, Deus, eu estou aqui. Né? Então, que a gente passe a ter agora, depois desses estudos, a integração mais verdadeira com Deus, mais íntima com Deus, não deixando Deus assim lá. É aqui entre nós, no nosso íntimo, no nosso coração. Né? Vamos contar para Deus sobre tudo que a gente está pensando, sobre nossos projetos, né? Sobre nossas dúvidas. Vamos chorar quando a gente tiver vontade de chorar ou conversar com Deus. Vamos rir, né? Vamos falar das nossas besteiras, dos nossos erros, das nossas escorregadas, mas também dos nossos acertos, dos nossos planos. Vamos manter esse intercâmbio com Deus, esse diálogo com Deus. Vamos tornar isso uma coisa natural. E não assim, vou procurar Deus daquelas horas. Não. Né? Vamos manter esse intercâmbio com Deus. Como nós devemos manter com Jesus, com nossos benfeitores, nossos amigos, que eles querem conversar com a gente. Querem que a gente os procure, que a gente fale com eles, que a gente peça ajuda, me esclarece aí, me dá uma força, está complicado aqui, me ilumina, me dá um, sabe? Eles são nossos amigos, nossos irmãos. Eles querem nos auxiliar. Não é resolver nossos problemas, mas nos auxiliar, nos consolar, oferecer o ombro para a gente chorar, o ouvido para a gente poder, né, de vez em quando, fazer aquela catarse. Faz parte. Vamos fazer essa ligação se tornar mais estreita. A gente está muito afastado de Deus.
E a gente tem que se aproximar de Deus. Como Jesus fazia. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu não posso estar no Pai, o Pai não pode estar em mim, como está aí com Jesus. Mas eu posso buscar me aproximar dele. Né? Então, eu achei muito bom esse estudo, porque ele nos traz isso. E vamos parar de reclamar, de questionar Deus. São fenômenos naturais. Aquele terremoto, fenômeno natural. Uma acomodação lá das placas tectônicas, necessárias. Houve as consequências, não é? Mas, mediante essas consequências, olha a solidariedade, as pessoas mostrando solidariedade, indo até lá, pessoas. Quem retirou aquela criança depois de 6 dias que estavam presas, né, uma criança, um garotinho de 6 anos, acho que é 3 anos, ficou 6 dias. E ele foi retirado depois de 6 dias. Foi uma equipe da Jordânia, gente da Jordânia, que estava lá. O pessoal da Jordânia tirou a criança venezuelana. Gente, a Jordânia é longe pra caramba. Mas eles vieram. Olha aí a solidariedade, o amor sendo mostrado. Como também alguns escândalos. Algumas pessoas se revelam no meio daquela tragédia, roubando os cadáveres, entrando nas casas que são destruídas para pegar dinheiro, dólar, os objetos valiosos daquelas pessoas. Né? O escândalo, os vampiros aparecem. E às vezes são pessoas da lei, que deveriam cumprir a lei, que estão fazendo isso. Mas a maioria está lá para ajudar. E nós, se não podemos estar lá para tirar uma pedra, a gente ajuda através das nossas orações, das nossas vibrações, que vão ter um grande efeito também para ajudar aquele povo. Então, vamos manter essa conexão com Deus, né, mais forte. E essas palavras do Augusto Cury, esse texto do Cláudio Fajardo, aqui do Sermão do Monte, nos chama para isso. Afinal, nós somos espíritos imortais. E estamos o quê? Caminhando para o alto. Então, que a gente consiga bom êxito, precisamos nos aproximar de Deus e compreender, né, as suas atitudes, a sua vontade, e se não compreender, aceitar. Porque eu posso não compreender, mas eu sei que está certo. E como diz Maria Santíssima, né, e tudo passa, isso vai passar também. Né? Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo. Semana que vem, a gente vai começar aqui, ó. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Hoje são dia 1º, dia 8. 8 É, de 26. Fala, Marcos. palavras de vida eterna vai ficar para semana que Vai vem? ficar para semana que vem. É capítulo 134. Não vai dar para a gente ver hoje, tá bom? Já deixa marcadinho aí. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Márcia fazer a nossa prece de agradecimento. Márcia, por favor. Ao término desse estudo maravilhoso, só tenho a agradecer a esse Deus maravilhoso mesmo, esse Pai amoroso, aproveitar a oportunidade que eu tenho de estar presente nesse estudo. Eu acho que todos nós, porque são grandes aprendizados. Falar de Deus, falar de Jesus, não tem coisa melhor. E vai nos aproximando cada vez mais, nos mostrando o caminho, né? Mostrando que Deus é o papaizinho mesmo, tão amoroso, que está sempre junto a nós. Nós é que nos afastamos dele. Então só temos a agradecer a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade amiga que permitiu esse estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, minhas irmãs,
Deixo aí com vocês. Daqui a pouco tem radiação, né? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que possamos continuar nossa caminhada aí, agora mais entusiasmados, né? Mais entusiasmados. Um beijo no coração de todas. Rose,